Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 2, aula muito importante. Se você já me conhece, sabe que aqui a prótese é na prática e já já a gente vai para a bancada, onde eu vou te mostrar alguns casos, te contar o principal erro de um trabalho de prótese fixa. E para você que não me conhece, eu me chamo Luiz, eu tenho mais de 30 anos de bancada e 22 anos de consultório. Eu criei o projeto Prótese na Prática para trazer para você uma odontologia real, uma odontologia verdadeira, sem enrolação e direto ao ponto. Eu quero muito mesmo que você realize trabalhos de qualidade, próteses de qualidade. Bora lá? Vamos para a bancada? Eu estou aqui com alguns modelos para te mostrar qual é esse ponto importantíssimo quando o assunto é prótese fixa. Para você que é dentista, vai doer. Dói mesmo, eu sei, porque eu também sou dentista. E eu estou aqui no dia a dia da prótese, no laboratório, no consultório, para te mostrar na prática como obter sucesso na odontologia. Já já a gente volta para a bancada, porque eu acho que é legal a gente estar aqui, ó, olho no olho, para bater esse papo. Então vem comigo até o final, porque eu tenho certeza que amanhã, no seu primeiro atendimento, a sua cabeça já vai mudar e você já vai começar a colher os frutos dessa aula. E o seu técnico vai começar a te tratar de forma diferente, porque as suas moldagens vão melhorar e ele vai te elogiar. A relação entre vocês vai crescer, novos pacientes vão aparecer e o sucesso vai bater na sua porta. Você sabia que muitas vezes o problema de uma prótese fixa não está no laboratório, e sim no consultório. Eu faço as minhas próteses e quando eu não acerto o provisório, eu não acerto a minha moldagem, eu não enxergo o término do preparo no modelo, tenho que moldar de novo e as tão temidas repetições aparecem. Existem estratégias para lidar com as repetições, mas isso é um outro assunto que a gente vai deixar para sexta-feira. Eu vou te contar agora qual é o maior erro de uma prótese fixa. Provisório mal adaptado. Nem sempre a gente vai conseguir realizar um bom preparo, um preparo perfeito. Na boca existem dificuldades que o técnico às vezes não entende. E isso depende de uma série de variáveis, mas olha só, todas as vezes nós dentistas, precisamos realizar um provisório que chegue ao término do preparo, que tenha uma espessura correta e que a superfície seja polida. O provisório ele não é apenas um dente que está ali esperando o definitivo chegar. O provisório tem a função de preparar a gengiva para receber o definitivo. Isso é fundamental. Se você não leva a resina no término do preparo, você não consegue injetar o material de moldagem. Não tem milagre. Você não consegue copiar o término do preparo e o técnico, seu parceiro, simplesmente não enxerga. Nós, técnicos, só temos um simples modelo. Olha só, a gente só tem isso aqui, ó, um modelinho que só tem uma cor. E a única diferença que existe é a visualização do término do preparo. Se você não leva a resina no término do preparo, na espessura correta, quando você for cimentar o seu definitivo, vai esquemiar a gengiva, vai provocar a necrose do epitélio juncional por trauma. O epitélio vai cicatrizar em uma nova posição e ó, vai descer, vai expor o término do dente. E aí começa o nosso pesadelo. Porque aí fazer prótese não é legal. Sabe quantas vezes isso aconteceu comigo? Inúmeras vezes, muitas vezes. E na minha constante busca por excelência, eu fui sendo lapidado, eu fui melhorando os processos, eu fui estudando, praticando, e hoje eu estou aqui, mostrando para você e te afirmando que o provisório, no término do preparo, é o grande segredo da prótese fixa. Ele precisa chegar no término do preparo, ele precisa estar numa espessura correta e polido. Esse é o grande segredo da prótese fixa. Bora para a bancada? Vamos aqui para a bancada para você poder acompanhar esse raciocínio comigo nessa aula número 2, onde eu já revelei para você o ponto fraco de uma prótese fixa, que é um provisório mal adaptado. Eu tenho aqui alguns provisórios, eu vou mostrar para você na prática como que funciona. Então esse paciente aqui me procurou insatisfeito com a estética dos centrais, então eu fiz um enceramento e usei todas as táticas que a gente nesses anos todos construímos para poder ter tempo para planejar. Então o paciente ele é muito ansioso, ele quer realmente
que a gente passe o preço ali na hora, mas a gente não é obrigado a passar o preço na hora. A gente também precisa ter tempo para pensar. A gente precisa planejar, precisa precificar esse trabalho de uma maneira correta, porque senão a gente tem prejuízos. Bom, existem técnicas para isso e na sexta-feira eu vou apresentar para você a técnica 1x10, que é uma técnica que faz toda a diferença no nosso dia a dia, porque é um comportamento que nós dentistas, como médicos da boca, temos que ter para poder criar autoridade na cabeça do paciente e dessa maneira a gente ter tempo para planejar, para precificar e apresentar uma solução para esse paciente. Bom, na sexta-feira eu faço convite para você, para que venha comigo, traga suas dúvidas, onde eu vou apresentar para você algo que vai transformar a sua rotina e eu tenho certeza disso. Então o paciente me procurou, a gente fechou um orçamento, vamos colocar aqui, fazer 2 restaurações dos caninos e colocar 4 coroas, precisa realizar 4 núcleos. Então a gente fez uma moldagem, simulamos o preparo nesse modelo, realizamos um jogo de provisório. Em princípio colocamos um provisório tipo pivô, depois a gente fez as moldagens dos núcleos, cimentação e o preparo final. Toda essa sequência que eu acabei de falar para você, a gente tem isso tudo de forma detalhada, passo a passo, para você poder ver no detalhe cada passo do que eu falei agora. Então fica ligado que sexta-feira vai mudar a sua rotina. Bom, então vamos lá. Cimentamos os núcleos e realizamos os preparos. Então tá aqui, ó. Vou pegar esses 2 troquéis aqui, o troquel desse central e o troquel desse outro lateral. E olha aqui, ó. Preparo paralelo. Então, mesial e distal, vestibular e lingual. Um preparo que está bem dentro do padrão, está bem bacana, um término do preparo bem delimitado, que eu consigo enxergar de forma bem clara e nítida. Então tá aqui, qual é a primeira função de um provisório? Testar a nossa retenção. Então, a primeira função de um provisório é a gente poder testar se realmente esse preparo que a gente fez, ele tem uma retenção. O cimento, ele é coadjuvante no processo. Primeiro a gente precisa fazer um teste com o provisório. Então a gente faz esse preparo, adapta o provisório nesse preparo e a gente até fazer o definitivo, fazer as moldagens, fazer as provas. Esse provisório ele tem que estar firme ali. O paciente tem que passar fio dental e esse provisório não pode soltar. Se esse provisório soltar uma vez, 2 vezes, a gente precisa rever o nosso preparo. Ou seja, a engenharia do nosso preparo não está boa. Então muito provavelmente quando não está bom a gente precisa melhorar o paralelismo da parede mesial com a distal. E para que o técnico tenha boas condições de trabalho aqui no laboratório, lá na boca, o dentista tem que fazer com que o provisório chegue no término do preparo. Olha só, essa coroa aqui eu já cimentei e esse aqui é o nosso provisório. Olha como o provisório tem que ficar no término do preparo. Olha só, bem adaptado, no limite certinho, em uma espessura boa para que o definitivo, que vai vir já mais espesso, porque ele precisa de uma espessura para a gente ter cor e ter uma boa estética, então a gente precisa de um término mais espesso e polido, preparando a gengiva para receber o definitivo. O perfil de emergência do definitivo não pode isquemiar a gengiva, o sulco gengival, porque o trauma diminui a circulação sanguínea e na cicatrização a gengiva retrai e expõe o término do preparo. Aí não é legal, aí dá problema, você tem que repetir a peça. Por isso que o provisório ele é tão importante. Outro ponto muito importante é que o provisório, desse jeitinho que você está vendo aqui, ele já afasta a gengiva, o que vai facilitar e muito a penetração do pesado, a penetração do leve, ou seja, a sua moldagem vai ficar muito melhor. Assim o seu técnico vai poder afastar a gengiva com a cera antes de preencher o modelo, realizar um bom troquel e um bom vedamento do nosso bordo. Olha só, daqui para frente é só cuidar da estética, da cor e cuidar da função, ponto de contato, movimento de lateralidade. Ou seja, daqui para frente fica fácil trabalhar, porque o mais difícil você já fez, que é copiar e dar condições para o técnico trabalhar. Quer aprender a realizar um provisório de qualidade? Então vem comigo, vou virar a câmera aqui para que a gente possa finalizar nosso bate-papo. Viu a importância do provisório? Ele não está ali apenas sendo um provisório esperando o definitivo chegar.
provisório ele é a alma de uma prótese fixa. Então, primeiro, ele vai testar o paralelismo do nosso preparo. Será que o nosso preparo tá bom? Se esse provisório começar a soltar fácil, precisa melhorar o paralelismo. Segundo, ele afasta a nossa gengiva e vai facilitar a penetração do nosso material de moldagem, do pesado e depois do leve. Terceiro, ele vai permitir que o perfil de emergência do dente definitivo não provoque uma isquemia no sulco gengival. Sabe, quando a gente vai cimentar o definitivo e ele entra ali pressionando a gengiva, empurrando tudo. Isso acontece porque o provisório não está no término do preparo. A gente anestesia, põe o fio retrator com bastante delicadeza. Olha só o fio retrator ele já é um problema. Porque tanto a parte química quanto a parte mecânica já provoca uma isquemia e provoca necrose do epitélio juncional. Então olha só, toma muito cuidado com o fio retrator. E com o passar do tempo você vai aprender a realizar bons preparos, vai dominar a técnica para fazer um provisório que chegue no término do preparo. Você vai calibrar a espessura desse provisório, polir, e quando você for moldar, muitas vezes, na maioria das vezes, você não vai precisar do fio retrator. Não tem nada pior do que entregar um dente que ficou assim, bonito, bem legal, e depois de 1 ou 2 meses o paciente volta falando que doutor, tá estranho aqui, tá esquisito. No final ali a gente vai retrair, ficou exposto o término do preparo e a raiz. Aí fazer prótese não é legal. Aí realmente fica muito difícil fazer prótese, porque vem aquela choradeira, porque repetir não é legal. Então olha só, para que a gente não tenha repetições, a gente tem que cuidar dos detalhes, porque são os detalhes que fazem a gente crescer. E o detalhe principal de uma prótese fixa é o provisório. Se você ainda não mandou sua dúvida, corre lá no WhatsApp, deixa sua dúvida lá, porque na terceira aula, na sexta-feira, eu vou selecionar as principais perguntas para a gente responder ao vivo. E na última aula, além das respostas, eu vou liberar um material exclusivo e você vai entender por que eles podem acelerar os seus resultados. Prótese na prática, odontologia de sucesso.